Olá, pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marcela e a gente vai estudar interpretação, aprender a interpretar poemas e letras de música, tá? Muito se assemelha à interpretação de letras e poemas de música, porque a gente tem que entrar no interior, no eu lírico do autor, bom? Então, como que a gente interpreta poema, tá? Primeira coisa, a gente tem que tentar fazer uma leitura consciente, tá? Uma leitura de um texto, né? Poema é um texto literário, não é uma leitura fácil de ser feita, então a gente tem que primeiro analisar que um texto literário requer um pouquinho mais de atenção, ok? Então, poema, eu coloquei até aqui que ele é um pouco mais intimidador, porque ele é mais denso, tem figuras de linguagem, o autor passou seus sentimentos, então a gente tem que fazer uma análise, uma interpretação mais demorada até daquele poema. Então vamos a 3 pontos que eu achei crucial colocar aqui para vocês. Abra sua mente para primeiras impressões. Então, quando você estiver diante de um poema, você vai ler o poema. Né? Não acho que você tem necessidade de entender completamente, de primeira, o que o autor quis dizer, tá? E o poema pode falar de qualquer coisa. A gente tem o Carlos Drummond de Andrade que falava sobre uma pedra, tá? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. A gente tem Manuel de Barros, que eu coloquei aqui para vocês no slide mais para frente, que falava muito da sua infância, e ele fazia metáforas, comparações quando ele era criança, com a fase adulta, de escritor. Então, um poeta pode falar de qualquer coisa. A gente tem o Olavo Bilac que falava sobre as estrelas, sobre um vaso. Então, a gente tem que observar e perceber se ele está falando sobre um fato, sobre algum sentimento, se ele está só expondo é, apenas uma paisagem, um objeto, tá bom? Leia o poema de novo. Então, você lê uma vez, não entendeu? Leia de novo. Após ler pela primeira vez, percebe-se uma noção do texto. Você tem só a primeira conclusão. Aí, quando você lê de novo, né, você vai perceber quem fala, como ele se sente, o que aconteceu, quem está contando. Ele está contando uma história de amor, está falando sobre a infância, está defendendo uma ideia, né? Existe uma imagem, uma metáfora ali naquelas palavras que você consegue perceber através do poema. E as repetições né, das palavras, às vezes começa as estrofes, os versos com a mesma palavra, significa alguma coisa, tem rimas, as rimas são importantes, tem algum momento importante do poema, a gente tem um bicho do Manuel Bandeira, né, que o clímax é quando ele fala, meu Deus, não era um gato, não era um rato, não era um cão, meu Deus, era um homem. Então, aí é um momento dramático desse poema, Manuel Bandeira. E cuidado, a última dica é cuidado com as opiniões pessoais. Não permita que as suas ideias, que você acha, que você pensa, né, sobreponha as do autor. Né? Elas não existem ali naquele momento. O texto literário, você vai tentar interpretar o que o autor quis te passar. Tá? O autor defende as ideias, né, as ideias próprias, e cabe a nós, leitores, tentar interpretar. Ok? Eu sei que de primeira não é fácil, muita gente tem muita dificuldade de interpretar poemas, mas a gente vai sempre tentando melhorar, a gente vai ter sempre tentando buscar a nossa perfeição, né, o aperfeiçoamento ali, para tentar fazer uma boa interpretação dos poemas. Aqui eu coloquei um poema do Manuel de Barros, ele sempre escreveu muito, fazendo essa comparação de quando ele era criança e como ele se tornou poeta, tá? Título desse poema: O menino que carregava água na peneira. Aí você já percebe, gente, como é que a pessoa consegue carregar água na peneira? Você percebe aí que tem uma figura de linguagem, né? É impossível você carregar água na peneira, tá? Vamos por calma, só pelo título agora. Agora vamos ler o poema. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o filho com ternura. A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, você percebe aqui muitas figuras de linguagem, e aí você percebe o autor, ele está se colocando, o menino aprendeu a usar as palavras,
né? Ele foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. Então, ele escrevia um poema e acabou colocando uma chuva no meio do poema. E uma mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Então, o autor está falando dele mesmo. Você vai carregar água na peneira a vida toda, então você vai pingar, né, palavras por toda a sua vida. Você tem que conseguir interpretar. Não é sempre tão fácil assim, tá bom? Esses poemas que são mais tranquilos, poemas que são mais difíceis, tá? E a gente agora vai ver como a gente vai interpretar letras de música, tá? Colégio de aplicação sempre cai, prova para Instituto Federal cai letra de música, no Enem cai letra de música. Então, as músicas, elas são escolhidas, não são escolhidas aleatoriamente, tá? Elas são escolhidas para alguma prova porque elas passam alguma mensagem, alguma crítica ou alguma denúncia nas suas letras. É solicitado na hora, né, que a gente vai ler ali para interpretar aquela letra de música, o ponto de vista em relação a alguma questão. Então, você vai falar sobre guerra, você vai falar sobre balas perdidas, sobre uma guerra civil em algum país, tá? Você vai falar alguma coisa sobre o papel da mulher na sociedade, você vai falar sobre alguma coisa relacionada ao papel dos negros na sociedade, tá? Sobre as minorias. Então, a gente tem que perceber essa crítica, essa mensagem ou a denúncia na letra da música. É necessário também a gente perceber se há contexto entre o momento histórico das canções. Então, as canções, elas às vezes vêm com a data, né? Ou está na questão, ou vai estar na fonte ali da letra, quando ela foi escrita. Então, a gente vai comparar com o nosso ano, tá? Então, a gente vai tentar fazer conexão entre o momento histórico da canção, se foi uma canção escrita na época da ditadura, se foi uma canção escrita nesse protesto Black Lives Matter, né? Então a gente vai ver o contexto histórico da canção e o atual, para ver se realmente importa a gente contextualizar ou não. Então está sendo colocado aí como pegadinha nas alternativas. Até isso a gente vai conseguir perceber analisando a letra de música, tá? Aqui uma música, Gabriel Pensador sempre cai bastante em provas, tá? Até quando? Aqui é só um trecho, as músicas dele são bem grandes, tá? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. E a gente observa aqui também, poema é possível, tá? Mas em música, principalmente, letras de música, a informalidade, tá? Não adianta olhar pro céu aqui, ó, a gente tem um pro céu, e se liga aí. Então, ele vai se aproximar uma linguagem coloquial, tá? Do autor da letra de música, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a interpretar um pouquinho letras de música e poemas. Selecionei alguns exercícios para você treinar essa interpretação, tá bom? Um abraço, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.